Oi gente, tudo bom? Aqui é o Roger. Recadinho do coração. A gente tem que ter uma prática de chás na nossa vida. Mesmo que a gente esteja fazendo um tratamento de cura, para a gente chegar a um fim de cura, precisamos mudar nossa alimentação e prestar mais atenção no natural, né? Ter uma hortinha em casa e tudo mais. E mesmo que você esteja bem, a prática do chá também ela pode ser feita através de um periódico. Você faz um preventivo e esse preventivo também vai trazer imunidade para o seu organismo. É aquela coisa, sentir, meu estômago não está bem, faz uma espinheira santa e aí vai, você entendeu? É o perceber o seu organismo, aquilo que ele está precisando ou aquilo que você exagerou, na verdade. Bom, o vídeo de hoje é solicitado por uma inscrita que é a Cassie. A Cassie, ela mora no norte dos Estados Unidos. Olha que legal! New Orleans, né, que é Nova Orleans, ela mora lá. E essa planta, ela conhece como Rosewort. Ela disse que ela conhece dessa forma. É uma planta que adora lugares frios, montanhosos, extremo frio. Então, com certeza a gente não vai encontrar ela no Brasil. Mas eu vou explicar para vocês como que vocês podem adquirir. Então vamos lá. Ela é conhecida como raiz dourada ou raiz de ouro e nome científico Rhodiola rosea. Bom, ela tem esse nome porque ela é utilizada a sua raiz, certo? A raiz dourada. Dizem que quando a gente retira a planta da terra, a sua raiz é bem amarela, tem um tom dourado, né? Parecida com açafrão. O seu fito mais presente e característico e forte é a rosa vins. Ele é muito interessante, além de outros que fazem parte de um todo da planta, tá? E nós utilizamos somente a raiz. Agora eu vou descrever a planta. É uma erva suculenta que atinge mais ou menos 40 centímetros de altura. As suas flores são amarelas e às vezes as suas pontas vermelhas. E a raiz exala um odor de rosas. Quando ela é arrancada da terra, você sente um odor da rosa, o cheiro da rosa. E as suas folhas são ovaladas. Interessante, né? Para você ver como ela é antiga, ela foi utilizada pelos vikings. Né? Antigamente falava-se os barcos vikings. E os vikings utilizavam a raiz como chá para aumentar a resistência e a força física. Olha que bacana, se já foi aprovado naquela época, em trocentos anos atrás, imagina agora. E o último estudo científico que eu encontrei foi de 2020, tá? Foi catalogado experiências com soldados, foi catalogado experiências com médicos em hospitais, e aí vai. E eu achei bem interessante porque ela tem uma resposta muito positiva para o nosso organismo. Então vamos aos benefícios e vocês vão entender o que eu estou falando. Ela é uma planta adaptogênica. O que significa isso? É uma planta que adapta facilmente ao nosso organismo, instala e recompõe com toda a força e resistência, trazendo o menor possível de efeitos colaterais. Porque tem algumas plantas, ou se não algumas ervas, que trazem efeitos negativos para o nosso organismo. Ela não. Até hoje os científicos verificaram que foi minimamente constatado efeitos colaterais negativos. Olha que interessante, é uma planta que se encaixa e promove um monte de benefícios que eu vou falar para vocês agora. Ela também é ergogênica. Significa o quê? Que ela nos ajuda no desempenho do dia, na correria, tanto no trabalho quanto na academia. Ela melhora todas as funções do organismo e nos ajuda nesse processo. Que bacana isso, né? Protege contra a oxidação das células. Porque a gente bem sabe que as nossas células têm um período, né? Apoptose, começo, meio e fim. Por isso que ela termina e começa-se outra. Porque quando a célula continua se produzindo erradamente, erroneamente, é onde aparece o câncer. Então, para você ver, ela nos ajuda na parte celular. Ela também é amiga do coração, essa raiz.
Significa o quê? Que ela traz um benefício para o funcionamento do nosso coração. Veias e artérias, circulação sanguínea, pressão, baixo colesterol e aí vai. Só toma cuidado na utilização, não houve nenhum documento, mas tomamos cuidado em relação a medicamentos relacionados à parte coração, colesterol, circulação, relacionada à planta, à raiz na utilização. Se houver alguma resposta negativa do seu organismo, pare imediatamente com o uso do chá. É muito importante, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Ela é uma planta estimulante, ela estimula o seu organismo, então ela circula mais rápido, ok? Desempenho físico e mental. Gente, para você que malha, que gosta de fazer natação, que está na academia ali 3, 4 semana inteira, é maravilhosa, porque ela ajuda no desempenho, ela traz um teor físico robusto, ela melhora o desempenho mental, ela estimula esse circuito mental, ela não deixa a gente ficar cansado, ela elimina a fadiga do nosso organismo, assim como nos ajudando depois, pós-treino, tirando as dores musculares e continua nesse vigor, né? Os vikings, eles comprovaram isso cientificamente antes de acontecer os estudos científicos. Olha que legal. Ela também reduz a raiz níveis de hormônios do estresse. Porque a vida da gente é um estresse danado, né? Agora mais do que nunca, dentro de casa, tendo que lidar com a casa, tendo que lidar com a vida, com o trabalho, tudo entronizado no mesmo local, né? Nesse cativeiro residencial que a gente está vivendo. Então, para você ver, tudo isso traz um estresse violento e ela elimina, abaixa esses níveis. Bacana. Imunidade, claro, óbvio, ela melhora a imunidade com maior rapidez e eficiência. Compulsão alimentar, ela também quebra. Então, para você ver, para quem treina é excepcional, para quem quer emagrecer também é excepcional. Não que a raiz seja emagrecedora, mas imagine esse circuito fechado, maravilhoso. Treino, fadiga zero, desempenho 100%, mente 100% e ainda você não ter vontade de comer o mais natural possível, eliminando muito CNPJ que está por aí na sua mesa. Eu tenho certeza que você vai estar aquele corpinho enxuto e maravilhoso. Antioxidante, claro, óbvio, por causa da oxidação da célula, né, que ela elimina. Anti-inflamatória, claro, por isso que tira as dores musculares e tudo mais. E também anticancerígena. Está tendo um estudo muito forte em cima dela por causa desses efeitos anticancerígenos que estão sendo bem promissores e a resposta bem positiva. Impotência sexual, é claro, você dá um vigor, você dá um up, uma energizada no nosso organismo desde manhã cedo, excepcional para essa parte. A anorexia também está catalogada, olha que bacana, e a depressão, assim como para fechar isso, a anemia. Gente, essa raiz é um achado e a Cassie, que mora nos Estados Unidos, ela disse que ela tem no quintal dela essa flor e ela queria saber quais são os benefícios. É claro que ela já sabia, mas ela queria saber da minha boca, né? O que eu posso trazer para ela. Porque ela diz que lá não se fala muito nisso. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa tem no quintal uma planta fenomenal, a raiz de ouro, e não está sabendo. Que bacana. Bom, vamos às doses. Porque nós temos doses. Como essa planta ela não deve existir no Brasil, com certeza, porque é uma planta que gosta muito de frio, de gelo, de montanha, lá no alto da montanha, lá no pico da montanha onde ninguém chega, ela nasce tranquilamente. Então você já imagina, no Brasil ela não deve existir. Com certeza, local tropical, né, abençoado por Deus e bonito por natureza, não deve existir, com certeza. Mas Roger, como que eu consigo isso então, se não tem aqui no Brasil? Pessoas lindas, cápsulas. Eu entrei na internet e tem muitos locais que vendem e você pode manipular também. Então vamos lá. Olha, pelo que eu vi, estudo farmacológico documentado e assertivo, nós não podemos passar de 600 miligramas por dia, não pode, porque aí você vai ter um excesso.
E se você tiver esse excesso, você vai promover insônia e agitação. Você vai ficar ligado na tomada e não vai conseguir dormir. E na primeira semana de uso é normal acontecer insônia, tá? Então a gente pode entrar com um mulungu, uma valeriana para dar uma quebrada à noite nisso. Perfeito? Ou um outro chá, né? Calmante também. Bom, as cápsulas vocês vão fazer da seguinte forma. Se vocês encontrarem cápsulas de 250 miligramas, você vai ingerir uma de manhã e uma à tarde. Então assim, você levantou, você toma uma cápsula dessa meia hora antes do desjejum. Perfeito? Depois de meia hora você vai tomar seu café, comer seu arroz com feijão, o que você quiser. Certo? Ok. E no máximo até as 16 horas a segunda cápsula. Porque normalmente 15, 16 horas o nosso organismo começa a cair. Né? Começa a cair os níveis, a gente começa a ter um cansaço, um sono. Você vai lá e injeta outra cápsula. E aí você fica tranquilo. Não tome a segunda cápsula após as 18 horas. Porque senão você vai ter uma insônia com certeza. Então uma cápsula de manhã em jejum, meia hora antes de eu me alimentar, a primeira alimentação do dia, e até umas 16 horas, entre 15 e 16 horas, você toma a segunda cápsula. E aí perfeito. Aí tipo umas 9, 10 horas da noite, se você estiver muito agitado, toma um mulungu com valeriana, um chá de capim-cidreira, né, capim-santo, o que seja. Ok? Para você já promover um pouco de sono. Porque na primeira semana ela traz insônia. Certo? Ok. Não, se você tiver cápsula de 300, pode ser uma 300 de manhã, uma 300 à tarde. Mas não pode ser mais que 600 miligramas ao dia. Não pode, tá? Porque é muito forte. Ah, porque eu vou tomar mais forte, eu quero malhar. Não precisa, ok? Agora, se você tiver acesso à planta, né, o pessoal dos Estados Unidos que está me assistindo, tem muitas pessoas aí, brasileiros que moram nos Estados Unidos que me assistem, você pode utilizar uma colher de chá da raiz. Sabe aquela colherzinha de chá? Então, mais ou menos aquilo, não precisa muito, uma colherzinha de chá para 250 ml de água. A água ferveu, você coloca ali a raiz e deixa repousar por 4 horas. Isso mesmo, deixar repousar por 4 horas. Você pode fazer à noite se você quiser, né? Tem gente que levanta às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, faz uma à noite, deixa ali, né? E de manhã cedo você só coa e beba, certo? E já prepara no decorrer do dia para você utilizar até umas 16 horas, ok? Então, 2 vezes ao dia. 250 ml de manhã e 250 ml à tarde. Só isso, mais nada, ok? E se você quiser, por exemplo, Roger, eu não levanto cedo, eu levanto mais ou menos 7, 8 horas, levanta 6, 7, 8 horas, prepara, toma meia hora antes do almoço e às 16 horas, ok? Porque aí você tem a parte da manhã ainda e você pega uma parte da tarde. E à noite, tendo sono, entra com mulungu e valeriana ou um chá calmante. Perfeito? Ótimo! Esse é o equilíbrio que nós precisamos na utilização da raiz dourada. Certo? E esse tratamento que eu acabei de explicar para vocês, essas doses, que tem que ser desta forma, você pode utilizar até 2 meses. Porque não é uma planta que tem alta toxicidade, a sua toxicidade é baixa, certo? Não foram comprovadas cientificamente ainda 100% de sua toxicidade, mas dizem que ela é baixa. Então vamos entender dessa forma. Perfeito? Bom, contraindicações, os excessos eu já falei lá atrás. Contraindicações, quem não pode utilizar, quem não deve utilizar? Grávidas, lactantes, crianças, certo? Crianças, se precisar utilizar, é melhor um acompanhamento de um profissional da área da saúde, fitoterapeuta, naturopata, médico, nutricionista, tá? Que conhecem as doses, conhecem as vitaminas, conhecem os fitoquímicos das plantas. Perfeito. Se você usa medicamento excitatório do sistema nervoso central, ok, se você utiliza medicamento do sistema nervoso central excitatório, você precisa tomar cuidado, porque ela já é excitatória, ela já circula mais rápido todo o processo. Então toma cuidado com isso, certo? O uso psiquiátrico, porque ela é entronizada na depressão. Ela foi constatada que ela é um substituto promissor, maravilhoso e efetivo para esses medicamentos que nos passam relacionado à parte de depressão e tudo mais.
Dizem que os efeitos colaterais são bem menores do que esses medicamentos para depressão. Então, se você vai utilizar, se tem um problema, você faz um acompanhamento com o psiquiatra, conversa com o seu médico e verifica se você pode entrar com a raiz de ouro, né? A Rhodiola rósea. Se você pode entrar com ela, porque ela é muito legal, você pode mandar manipular, certo? Eu vi na internet, está em torno de R$ 50 mais ou menos, 30 cápsulas. Eu achei um tanto salgado, mas tudo bem, devia ser pelo menos uns R$ 30, né? R$ 1 cada cápsula, mas eu achei um tanto caro. Mas de repente numa empresa, né, de manipulação, aí eu posso dizer, de repente você consegue um preço melhor. Né? Porque quando o produto está pronto é uma coisa, quando você manda manipular é outra. Perfeito. No caso, anticoagulante, se você utiliza, não utilize essa planta, porque como ela é circulatória, ela é excitatória, ela pode promover também um sangramento, uma hemorragia, tá? Pós-transplantado, pós-cirúrgico também não pode, tá? Sempre não pode. Porque você está com um tratamento médico, com medicamento específico, exames específicos, pode alterar exames e uma série de fatores. Então tome cuidado com esses processos, tá? Esses processos, ok? Bom, essa é a raiz dourada. Kisses, thank you pela sua dica, thanks pela sua dica, certo? Que foi bem promissora e bem legal, nos ajudou. Nós vamos entrar nas cápsulas, porque aqui a gente só encontra em cápsula. Gratidão por me acompanhar sempre, queridos. Fique na paz e um grande beijo.